Olá a todos, de regresso então para continuar a resolver os exercícios do teste global. Agora na questão 3 tratam então aqui uma situação com sistemas de duas equações. O problema consiste então em escolher qual destes quatro sistemas é que pode traduzir exatamente o enunciado que vês aqui em cima. Bem, consiste então no seguinte: o Joaquim tem 30 embalagens de sumo, ok? Isto há de ser importante, preparadas para a sua festa de aniversário. As embalagens são então de dois tipos, e que dois tipos são esses? Pacotes de 20 centilitros e latas de 33 centilitros. Bem, fez uns cálculos e descobriu que o sumo de todas as embalagens totaliza então 8,34 litros. Então isso quer dizer que no total de sumo, juntando as latas e os pacotes, o total de sumo são exatamente 8,34 litros. A questão é qual dos seguintes sistemas permite determinar quantos pacotes e quantas latas de sumo o Joaquim preparou para a festa. Bem, de acordo com isto, vamos ter que escolher qual destes quatro sistemas é que pode transmitir exatamente a situação que tu vês aqui neste enunciado. Minha estratégia passa sempre por tentar definir o sistema e depois enquadrá-lo então para ver qual deles é que é exatamente igual ao que eu defini aqui. Vou-me basear apenas no enunciado. Bem, para construir um sistema, e um problema destes com sistemas, é sempre importante que em primeiro lugar definas o que há de ser o x e que definas o que há de ser o y. E como é que defines isto? É uma questão, diz mesmo à questão que te colocam aqui no problema, que é aqui isto, e vês exatamente o que é que colocam, qual é a questão que te colocam, o que é que eles querem saber aqui neste sistema. Dessa forma, definiremos então quer o x, quer o y, de acordo com o que é questionado aqui no problema. Qual dos sistemas seguintes permite determinar quantos pacotes, ok, e quantas latas de sumo? Bem, então se me estão a perguntar o número de pacotes e o número de latas de sumo, vou então definir o x como sendo o número de pacotes e o y como sendo o número de latas. Dessa forma, ao resolveres o sistema, se essa fosse a questão, não é? Para depois resolveres, quando encontrares o x e o y, tens logo a resposta. Se o x der 3 e o y der 5, sabes logo que então serão necessárias ou necessários 3 pacotes e 5 latas. Okay? Por isso é que se define sempre o x e o y olhando para a questão que nos colocam. Bem, isto é mesmo o início que deves fazer, definir então o x e o y. Depois deves começar a pensar então em construir as duas equações do sistema à volta exatamente deste x e deste y. E terás de ter aqui no enunciado duas relações. Olhando aqui para o enunciado, temos aqui tem 30 embalagens de sumo. Temos então aqui uma relação, ok? Sabemos que existem 30 embalagens, ok? E sabemos que essas 30 embalagens serão igual ao número de pacotes mais o número de latas, não é? Então, olhando para esta definição de x e de y, podemos então construir já aqui uma equação dizendo que o x mais y terá de ser igual a 30. Okay? O número de pacotes mais o número de latas são então as 30 embalagens. A primeira equação está feita. Vamos então encontrar aqui outra relação, não é? Para nos ajudar a construir a segunda equação do sistema. As embalagens são de dois tipos e temos aqui pacotes de 20 centilitros, okay, e latas de 33 centilitros. Aqui temos uma indicação sobre a capacidade quer dos pacotes, quer das latas. E repara o que dizem na linha seguinte. Fez uns cálculos e descobriu que o sumo de todas as embalagens totaliza então 8,34 litros. Tens já de ter aqui um cuidado. Repara, estão aqui a falar de centilitros, aqui de centilitros e aqui de litros. Não vais poder montar uma equação tratando exatamente estes três valores, porque eles estão em unidades diferentes. Para poderes construir uma equação com estes três valores, terás de fazer a redução à mesma unidade. Uma questão que podes ter é a seguinte: eu vou reduzir isto a centilitros ou vou reduzir a litros?
Bem, aqui dás uma olhadela para o sistema. Reparem, em todos os sistemas aparece exatamente 8, aparecem todos eles 8,34. Aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então se o 8,34 aparece em todos, então à partida vamos ter que fazer aqui as reduções de centilitros para litros. Ok? Que eu vou fazer aqui. Então 20 centilitros é exatamente igual a 0,2 litros. E 33, isto não é nada, 33 centilitros serão iguais a 0,33 litros. Ok? Deves ter cuidado com este tipo de situações. Bem, agora repara no seguinte, se tu no total tens 8,34 litros, há de ter um número de pacotes, por exemplo, repara nisso, se tiveres 5 pacotes e 2 latas, não é? Qual é a quantos litros de suma ou quantidade de suma é que tens? Bem, se cada pacote tem 20 centilitros, então, ou melhor, 0,2 litros, então eu terei aqui 5 vezes 0,2 litros, isto dá-me então a quantidade nos 5 pacotes, mais 2, né, 2 latas, vezes a capacidade de cada lata, ou seja, 0,33. Aqui terei então a quantidade total nos pacotes e das latas, não é? Junto. Então que equação é que podes criar aqui? Sendo x e y o número de pacotes, eu posso dizer então que cada pacote tem 0,2 litros, não é? Então terei 0,2 litros vezes o número de pacotes, mais 0,33 litros vezes o número de latas, que é a capacidade das latas. E isto há de ser igual então ao nosso total, que são exatamente 8,34. Pois, eu escrevi aqui litros, mas isto não são litros, ok? Isto é Y. Y porquê? 33, ou melhor, 0,33 litros, vezes então o número de latas. Esta adição que tens aqui dá exatamente a quantidade total de sumo que tens. Olhando aqui para os 4 sistemas, teremos agora a ver qual deles é que é idêntico aqui ao nosso. Repara, x mais y igual a 30, 0,2x mais 0,33y igual a 8,34. Ok? Então a resposta certa seria a resposta A. Este não poderia ser, não fizeram aqui a redução, estás a ver? Isto pode ser um erro que pode ser facilmente cometido, não é? Fazeres a mesma ideia, teres o mesmo pensamento, fazeres o raciocínio certo, mas esqueceste de reduzir. Então, em vez de 0,2 e 0,33, tens 20 e 33. Dá asneira, ok? Preciso ter sempre cuidado neste tipo de questões, olhar para as unidades e ver se estão com as mesmas unidades. Aqui x mais y igual a 8,34, não, nada disso. Este também não, por causa do erro aqui da falta de redução. E este também não. Ok? Então a resposta certa seria a mesma resposta A. Fica então aqui a sugestão de resolução. Continua ligado porque resolveremos então o exercício seguinte no próximo vídeo.